Domingo de Santa Ceia já é um domingo especial, quanto mais sendo domingo do Dia das Mães, e a gente, lógico, com o coração contrito por causa de tudo que tem acontecido no nosso país, né? E a gente tem orado bastante por eles, mas não só orado, tá, pessoal? É uma pena, eu vou ver com o pastor depois se ele consegue colocar aqui o vídeo do nosso povo, dos nossos jovens, organizando material que nós vamos enviar para o Rio Grande do Sul. E hoje é o último dia para recolher, amanhã vamos terminar de arrumar. Terça-feira eu estou levando para a empresa, tem 5 caminhões já separados para levar tudo para lá. E vamos ver se o pastor consegue, para vocês verem os jovens tudo trabalhando já, junto com obreiros, organizando tudo. E amanhã estamos marcado também uma força-tarefa, digamos assim, para organizar o restante que está chegando, para a gente poder levar para lá em nome do Senhor. Não é só hora de orar, é hora de orar e agir. Tem gente que fala assim, só podemos orar. Não, podemos orar e fazer alguma coisa. Eu acho que se tem uma coisa que uniu o Brasil, eu falei isso com a minha esposa agora há pouco. Se tem uma coisa que uniu o Brasil, foi isso aí. Se tem uma coisa que está unindo o Brasil, não é show de gente famosa, não. Quem está unindo o Brasil é isso aí. É a solidariedade pelo que está acontecendo lá. É isso que está unindo o país. Mas algumas pessoas têm uma visão diferente da coisa. Cada um na sua, como diria um amigo meu, mas a amizade continua. Amém, pessoal? Eu queria voltar a falar com você sobre se tornar gente de guerra. A nossa guerra é espiritual. Efésios 6 diz que a minha guerra não é contra sangue nem carne, mas é contra os espíritos malignos que estão nos ares. E aí eu estou falando sobre gente de guerra. O povo de Deus precisa se tornar gente de guerra, que sabe orar, que sabe se separar, que sabe buscar Deus, que sabe repreender o mal, que sabe entrar na presença de Deus, gente de guerra. Eu vou só rever o que a gente já viu até agora para entrar na mensagem de hoje, antes da gente meditar, antes da gente servir a Santa Ceia. Eu recebi aqui a informação que tem crianças também para apresentar, né? São quantas crianças? Duas. Glória a Deus. A senhora, né, irmão? Só tinha falado comigo, eu falei, cadê a irmã? Domingo passado. Aí não veio, né? Aí agora está para apresentar. Então, não botaram o nome aqui para mim. Qual o nome dela? Hã? Lara e Maitê. Pequenininha ali. Está ali escondidinha. Glória a Deus. Essa é a Maitê, então. Amém. Daqui a pouco a gente vai apresentar. Tem duas coisas que eu gosto de fazer muito. É batizar as pessoas nas águas, que aí morre a velha criatura e nasce a nova criatura. Isso eu amo fazer, não amo fazer isso, nem que seja uma alma só, eu faço questão de me arrumar todo para batizá-la. E também apresentar a criança, né? A gente sempre comenta, porque que a gente não batiza criança, mas não é porque a gente está criando rixa com religião de ninguém, mas a gente não batiza porque Jesus disse para a gente, na palavra de Deus, que a gente precisa crer primeiro para ser batizado. Então, a Lara, a Maitê vai crer em quê, né? Não tem no que crer, já pertence ao Senhor Jesus, já pertence ao reino de Deus, por isso a gente só apresenta, a gente não consagra, a gente consagra a Deus, a gente não batiza, né? E eu vou apresentar depois em nome de Jesus, daqui a pouquinho. Amém? Vamos rever então, irmãos, essa mensagem sobre se tornar agente de guerra. Primeiro Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 ao 4. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. A gente está recapitulando só, tá? E vou entrar na mensagem de hoje. Deuteronômio capítulo 20. Bem rapidamente, em nome de Jesus. Cadê o pastor Ailson? Tá. Quando tiver as fotos ou o videozinho do pessoal organizando material, hoje está chegando bastante também. O nosso grupo de mídia da igreja tem que ser um pouco mais esperto, porque a gente não pegou o pessoal trazendo, né? A gente não pegou. Isso aí já é o pessoal. A mim pegou de pé, não pegou deitado. Isso é a turma toda organizando. Depois tem um vídeo meu também. Eita, agora vocês estão ficando espertos, hein? Esticou tudo. Esse material todo, irmãos, é doação da própria igreja. Aí depois você vai ver como é que ficou.
Tem um videozinho que eu fiz, vê com o pastor aí, já com tudo pronto, lógico, sem contar com a doação de hoje e de ontem, né? Que chegou bastante coisa, a gente vai arrumar novamente. Isso tudo vai com um caminhão lá para o Rio Grande do Sul, semana que vem. Terça-feira eu estou levando para a empresa, que é um empresário da igreja, que cedeu 5 caminhões para levar para lá, graças a Deus. Por isso que eu estou falando, se tem uma coisa que uniu o país, não foi nada show de ninguém em praia nenhuma não, igual um artista falou aí, uniu o Brasil, uniu coisa nenhuma, uniu uma pinóia. O que uniu o Brasil foi isso aí, está unindo o Brasil, esses caminhões aí, o empresário lá da nossa igreja de Niterói foi e liberou 5 caminhões, liberou mesmo, 5 caminhões para poder levar para lá o material todo e falou, se a gente encher 5 e tiver mais, ele até libera mais. Que coisa boa, né? Isso realmente uniu o país. Amém, Jesus? Numa só fé, está todo mundo orando, rezando, fazendo o que tem que fazer e ajudando também no nome de Jesus. Bom, já foi mostrado. Acho que já, porque aí se a pessoa quiser ir para casa e voltar com alguma doação, já pode fazer, hoje é o último dia. Deuteronômio capítulo 20. Vamos lá então, a gente vai recapitular e depois vamos entrar na mensagem de hoje. Então tem muita coisa para ver aqui. Diz assim, ó: quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração. Aí ele diz: não temais, não tremais, e nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Deixa eu falar com você, vou ser muito rápido. Coração mole. Não dá para eu entrar numa batalha espiritual de coração mole. Não tem como. Eu não tenho como expulsar um demônio de uma pessoa com coração mole. Eu não posso ajudar a minha mãe, isso é só, minha mãe já faleceu em 2017, já está com Jesus já. Mas eu não até dei minha mãe como exemplo, para quem já recebeu essa mensagem, dei minha mãe como exemplo, e minha mãe já era convertida, mas era muito manhosa. Sabe aquela mãe manhosa? Era a minha. Então, se ela tivesse meio xoxa, meio cansada, e se eu chegasse perto dela com manha, manhinha, eu chamava ela de manhinha, né? Manhinha, vem cá. Aí que ela seja. Aí parecia o boneco de posto. Aí ela ficava toda manhosa. Aí quando eu chegava com palavra, não, mãe, a senhora é de Deus, serva de Deus, a palavra de Deus fala assim, assim, a senhora é mais que vencedora. Aí ela se levantando, daqui a pouquinho minha mãe estava varrendo a casa, fazendo comida, fazendo tudo, já estava de pé. Então assim, se eu quero aprender a batalhar, eu lembro de Jesus com Jairo, um principal do sacerdote, um principal da sinagoga. O Jairo foi pedir ajuda a Jesus, que a filha estava morrendo, estava doente. Quando Jesus está indo com o Jairo para casa para curar a filha, alguns amigos do Jairo aparecem e falam assim: ela já morreu. Para de incomodar Jesus, que ela já morreu. Jesus fala assim: ô Jairo, não temas, crê somente. Acabou. Vão comigo. O Jairo fechou a boca, foi com Jesus. Quando chegou lá, ele encontrou a filha realmente morta, mas Jesus ressuscitou. Então nós temos um Deus do impossível. Se eu tenho o coração mole, o diabo vai me vencer, o vício vai me vencer, o pecado vai me vencer, tudo vai me vencer porque meu coração é mole. Então, não pode ter coração mole, tá certo? Juízes capítulo 3, primeira coisa que a gente viu, característica: quem é gente de guerra não tem coração mole. Isso serve para a vida toda, tá, pessoal? Para a vida toda, tá? Você que fala assim, você jovem, quando vai fazer prova do Enem, para ir para a faculdade, tem que estudar bastante. Se você tiver o coração mole, você vai parar de estudar. Você vai falar: não, isso não é para mim não. Não preciso de faculdade, coisa nenhuma. Precisa sim. Para de ter um coração mole e vai para a guerra. Você vai conseguir vaga na sua faculdade. E vai estudar e vai ser alguém na vida. Amém, Jesus? Isso serve para a vida toda. Coração mole não chega em lugar nenhum. Tem jovem que quer ser jogador de futebol. Vai lá ver a vida de jogador de futebol. O pessoal acha que é só
Só entrar no Maracanã lotado e ganhar 2 milhões por mês. Não. É uma vida de entrega total. Total, total, total. Se não fizer assim, não consegue vingar. Você vê vários jogadores, craques, 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 que não vingaram. Por quê? Porque quer ser jogador e quer dar baile funk dentro da favela. Quer encher a cara. Quer viver na base da prostituição. Esse jogador não vinga. Jogador bom, tá? Então, assim, serve para a vida toda. Bom, eu não posso demorar muito, porque eu quero entrar na mensagem de hoje. Então, vamos lá. Juízes, capítulo 3. A primeira característica que a gente viu, então, não pode ter o coração mole. Juízes, capítulo 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, eles não tinham noção das guerras que haviam. 2. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Aí ele vai falar 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, sidônios, os heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal a Hermon até a entrada de Amate. Bom, tá bom, aqui tá bom. Qual é a segunda característica de uma pessoa que é de guerra, de gente de guerra? Eu preciso aprender com as minhas lutas. Cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas lutas. Crianças têm luta? Tem. Mas você vai falar assim, isso é coisa de criança. Mas para elas é coisa séria. Isso é bobeira, isso é coisa de criança, mas para as crianças é coisa séria. Todo mundo tem batalhas, algumas têm batalhas sérias. Pai de família, desempregado, sem ter como levar dinheiro para casa, comida para casa, várias batalhas. Eu preciso aprender com as adversidades. Eu preciso aprender com as dificuldades. Deus muitas vezes permite que a gente enfrente, passe por essas dificuldades, exatamente para nos ensinar como viver melhor e como vencer as batalhas. Amém, Jesus? E eu sempre digo, é bom sempre olhar para trás nessas horas de batalhas. É bom. Por quê? Porque tem sempre alguém pior do que eu e que precisa até da minha ajuda. E a gente está vivendo isso hoje no país. Então, se você acha que a sua batalha é grande, poxa, é dia das mães, caramba, eu não tenho nem dinheiro para comprar um presente para minha mãe, que luta, que adversidade. Você está pensando em presente? Tem mãe hoje pensando em ter o que comer, o que vai comer hoje. É bom olhar para trás de vez em quando, é bom olhar para essas situações de vez em quando, para que a gente possa aprender com as nossas adversidades e dar valor. Amém, Jesus? Josué capítulo 10, vamos lá. Então, primeira característica de gente de guerra, não tem um coração mole, não entra na batalha com o coração mole. O soldado que entra com o coração mole, além de ser ferido, vai ferir os inimigos, os amigos, não vai conseguir proteger. Aprender com as provações é a segunda, tem que aprender com as provações. A terceira, Josué 10, a gente viu semana passada. Josué capítulo 10, versículo 8. Eu vou ler o 7, 8, 9, 10 e 11, bem rapidamente. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos, gente de guerra. E o Senhor disse a Josué, não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e subiu-os, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeque e Mequedá. E sucedeu o quê? Fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras, da saraiva, do que os filhos de Israel mataram a... Então Josué está com uma guerra, Josué, o Gibeão, contra 5 reis,
eles então começam a vencer esses 5 reis, na direção de Deus, começam a vencer, mas os 5 reis conseguem fugir, com alguns soldados vivos ainda, e quando eles estão fugindo, do céu, veio grandes pedras. E até, eu lembro que semana passada eu comentei, peraí, alguém pode dizer assim, pastor, mas isso é uma coisa natural, nos nossos dias ainda caem meteoros aqui na Terra, aconteceu, vocês querem fanatizar tudo, vocês querem ficar pegando essas coisas naturais, falando que é Deus. Irmãos, as pedras que desceram do céu atingiram somente os inimigos. Você tem 5 reis com soldados sobreviventes correndo. Você tem Josué com os exércitos de Israel, de Gibeá, indo atrás. E aí, de repente, começa a descer pedra do céu, que passa por cima, né? Ou não sei, se vem de lado, não sei, mas que não toca no exército de Israel, não toca no exército de Gibeá e cai direto no exército dos 5 reis. Se isso não é sobrenatural, não sei mais o que é. Amém, Jesus? Foi meteoro que caiu. Tá, caiu, mas foi direcionado. Alguém direcionou aqueles meteoros exatamente para aqueles inimigos. Não atingiu o povo de Deus. Qual é a terceira característica que a gente viu semana passada? Eu tenho que ter parceria com Jesus Cristo. O crente está errando feio, irmãos. O evangélico, o cristão, chama como quiser, não sei como é que você chama. Está errando feio, porque a pessoa está na igreja, mas ela não quer ter parceria com a palavra de Deus. Ela quer estar na igreja, mas quer continuar a sua vida do jeito que tem que ser, que ela acha que tem que ser. Ela está na igreja, ela frequenta a igreja, mas ela quer continuar fazendo as mesmas coisas, aprendendo as mesmas culturas, tendo os mesmos ensinamentos. Entendeu? A pessoa não quer, ela até frequenta a igreja, mas ela não quer olhar para a palavra e não quer ficar junto com a palavra. Ela não quer ter parceria com Jesus Cristo. Ela não quer ser parceira de Jesus. O Josué, ele era parceiro de Deus. Ele substituiu Moisés. E hoje eu vou começar a falar do Josué novamente. Para a gente falar da quarta e última, né? Hoje eu vou encerrar esse estudo sobre ser gente de guerra. Coloca na tela para mim Josué 1, versículo 3. Bota o versículo 1. Deixa o versículo 1. Diz assim, ó, na tela. E sucedeu, já vou entrar na mensagem de agora. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Agora chega o 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a quem? Resumindo, o que Deus está falando com Josué? Eu fui parceiro do Moisés, e Moisés foi meu parceiro. Agora, Josué, eu quero ser seu parceiro. Seja o meu parceiro também. Se levanta, que eu vou te abençoar. Caído não dá, irmãos. Nosso Deus é Deus de vitória, não é Deus de derrota. Você tem que se levantar. Amém, Jesus? Por isso que não pode ter o coração mole. O Josué está lá chorando pelo amigo. Josué era parceiro do Moisés. Está lá chorando pelo amigo. Nada errado, irmão. Chorar por quem a gente perdeu, nada errado. Mas chegou a hora dele conquistar. E Deus falou: ó, chega. Chega de ficar chorando pelo Moisés. Levanta daí. Eu fui parceiro do Moisés, por isso que Moisés trouxe você até aqui. Agora eu quero ser seu parceiro, você tem que ser meu parceiro, como Moisés foi. Essa é a terceira lição que a gente falou na semana passada. Muitos até estão na igreja, mas na hora que a palavra vem, confronta a pessoa, ela ó, pula fora. Isso aqui eu não quero para mim. Ela não quer ser confrontada pela palavra de Deus. Ela quer Jesus, ela quer os benefícios que Deus pode trazer, mas ela quer simplesmente viver do jeito que ela acha que tem que viver. Ela não quer deixar Jesus moldar a vida dela, transformá-la completamente. Se permitir, se torna parceiro com Jesus e Jesus vai estar na guerra. Amém? Mensagem de hoje. Vamos lá, ainda em Josué 10, versículo 24. Agora é a mensagem de hoje. E 25.
E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, os 5 reis, eles capturaram os 5 reis. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços desses. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Irmãos, eu fiquei pensando nisso. Tenta visualizar. 5 reis fogem. Tenta visualizar. As pedras vêm e matam os exércitos dos 5 reis. Josué captura os 5 reis. Aí ele pega os capitães da gente de guerras e ele fala: coloca a cabeça sobre o pescoço desses reis. Aí eles colocam a cabeça sobre o pescoço dos reis. Aí Josué fala assim para o povo: presta atenção, Deus vai fazer com vocês do jeito que está sendo feito aqui agora. Nenhum inimigo vai ficar de pé diante de vocês. E quando eu penso que Deus fala para mim que nenhum inimigo vai ficar de pé diante de mim, então eu penso em doenças, eu penso em enfermidades, porque hoje a gente não pega a espada para isso. A gente não invade cidades hoje para ir matar e tomar a cidade das pessoas. Tudo bem que no mundo tem algumas guerras, como Israel e Palestina, um querendo tomar a terra do outro lá. Mas não é o normal hoje, certo? A nossa batalha, Efésios, o apóstolo Paulo deixou claro, não é mais contra sangue e carne, não é mais. Então eu fiquei pensando assim, aqueles reis estão subjugados. O Josué está mostrando que eles têm autoridade sobre aqueles reis. E aí ele faz o ato que a gente chamaria de ato de fé, com o pé no pescoço, e fala assim: vai acontecer isso com todos os seus inimigos. Seja parceiro de Jesus, e ele vai fazer isso com todos os seus inimigos. Aí você tem que pensar. O inimigo do meu pai, por exemplo, foi o cigarro. Morreu de infarto com 37 anos. E a cachaça também. Perdi meu pai quando ele tinha 37 anos. O inimigo de alguém aqui pode ser um câncer que está enfrentando. Pode ser uma enfermidade grave, séria. Pode ser um problema financeiro grave que você está passando, que não sabe nem como é que vai ficar mais. Tem gente que vai ser despejada a qualquer momento. Vai morar onde? Vai voltar a morar com a mãe. Ou, se não tiver para onde morar, vai ficar onde? Na rua. Tem muita gente morando na rua aí. E não é por sem vergonha isso, não. É por pobreza mesmo. Não tem para onde ir. Eu estou falando, a gente tem que agradecer a Deus pelo pouco que tem, irmãos. A gente esquece, às vezes, de agradecer a Deus pelo pouco e passa só a reclamar. Como eu falei semana passada, tem que ser parceiro de Deus, como Moisés fez, como Josué foi. Qual é a mensagem de hoje? Qual é a característica que eu quero que você guarde nessa quarta lição? Eu tenho que ter uma capacidade de subjugar o meu inimigo, que não é o meu vizinho, que não é o seu ex-namorado, não é sua ex-namorada, seu ex-marido, sua ex-esposa, ou aquele homem que levou a sua mulher, aquela mulher que levou o seu marido, não. Eu tenho que saber subjugar todas essas entidades que entram para destruir, que faz a pessoa entrar em depressão, que faz a pessoa ver vultos em casa, ouvir vozes, que faz a pessoa ficar doente. Jesus foi muito claro, o diabo é o causador. Foi Jesus que falou isso. O diabo é o causador de todos os males. Amém, pessoal? Quem é o causador de todos os males? Foi Jesus que falou, não adianta você brigar com isso. Jesus disse, ele é o causador de todo o mal. Então o que eu tenho que aprender a fazer? Subjugar isso. O diabo tem que saber que você é gente de guerra. Seus demônios precisam saber que você é gente de guerra. Que você não vai ficar de coração mole quando ele se levantar contra você.
quando aparecer aquela tentação, quando aparecer aquele mal querendo levar você de volta para o pecado, de volta para o vício. O diabo tem que saber que você é gente de guerra, que você não tem o coração mole, que você enfrenta as provações com um olhar diferente dos outros, que você enfrenta as provações como uma faculdade, como um ensinamento para sair melhor daquelas provações. O diabo tem que saber que você é um só com Jesus Cristo, parceiro dele. Amém, Jesus? Como Moisés era, como Josué era. Deus não abriu o mar de bobeira, não. Abriu o mar porque o Moisés estava lá. Um parceiro. Deus não destruiu a muralha de Jericó de bobeira, não. É porque o Josué estava lá. Parceiro. Amém, Jesus? Quando o Pedro andou sobre as águas, andou de mão dada com Jesus. Ele quer você voltar para o bar. Sabia? Ele quer você entregue. Ele quer você desanimado. Ele quer você olhando para o vizinho assim, poxa, ele tem, eu não tenho, caramba. Ele quer você invejando os outros. Ele quer você com ciúme dos outros. Poxa, olha o marido dela. Ah, se meu marido fosse assim. Olha a esposa dele. Ah, se a minha esposa fosse assim. Irmão, para com isso. Sua esposa é a melhor mulher do mundo, a mulher mais bonita do mundo. Para de chamar ela de jararaca. Para. É a sua esposa, ué. Aprende. Amém, Jesus? Para de ficar olhando para o que é o dos outros. Poxa, se eu tivesse o carro que o meu vizinho tem, e eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo e não tenho esse carro. Mas o que você tem de carro? É um Fusquinha, pastor. Pô, que isso, irmão? Fusquinha é o melhor carro que tem, senta em qualquer lugar. O Fusca é mais forte do que qualquer 4x4, irmão. É um carro que sobe qualquer ladeira. Pode botar em pezinho assim que ele sobe. Tem gente que tem Fusca, já podia ter se desfeito e não se desfez. Você tem que levantar a mão para o céu de ter um Fusquinha. Depois a coisa melhora. Quando você começa a enxergar as coisas desse jeito, melhora. Quando você começa a enxergar as coisas dessa forma, melhora. Por quê? Porque o inimigo quis te derrubar e você pisou no pescoço dele. Aqui não. Aqui não, eu não tenho coração mole, eu sei passar por provações. São as 4 características de gente de guerra. Eu não tenho coração mole, eu sei passar por provações, eu sou parceiro de Jesus Cristo e eu vou subjugar você. Você vem contra mim? Lembra o Davi? Era garoto ainda, quando chegou lá na guerra. Um gigantão, que a cabeça, se tivesse aqui agora, a cabeça dele quase bateria nesse teto. De quase 3 metros de altura. O exército de Israel, todo mundo lá, já entregue. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. O Davi olhou assim, o que é isso? O que esse homem está fazendo com o exército do Deus vivo? Não, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Um rapazinho magricelo de 17 anos pegou uma pedra, jogou na testa do gigante, derrubou o gigante, depois cortou a cabeça do gigante e lá na frente vira rei. Deus abençoa, irmãos, quem age desse jeito. Deus não vai abençoar quem abaixa a cabeça. Estou te falando, Deus não vai abençoar quem vive abaixando a cabeça. E agora o que vai ser de mim? Eu não passei nessa prova, eu pensei que ia fazer faculdade. Faz a outra. Mas eu não passei, já é a segunda, faz a outra. Um rapaz falou para mim assim, poxa pastor, já fiz 3 vezes para tentar tirar minha carteira de motorista. Eu falei, para de tirar. Você vai bater em outro carro aí na rua se você tirar a carteira. Não, brincadeira, não falei isso não. Eu falei assim, tenta de novo, aprende. E ele tirou a carteira, agora já está podendo dirigir. Aí eu só vou monitorando ele. Você vai por onde hoje? Eu vou por essa rua, tá bom, que eu vou pela outra. Entendeu? Agora só vou monitorando ele só agora, entendeu? É só monitor, mas conseguiu. Depois da 4 tentativas para tirar a carteira. Conseguiu, tem que ficar longe dele realmente. Entendeu? Quer dizer, eu tenho que subjugar. Você viu o que o Josué fez? Ele pega os reis, pega os capitães da gente de guerra, coloca os reis, bota a cabeça no pescoço, botou, chama todo mundo. Está vendo isso aqui? É assim que Deus vai fazer com o inimigo de vocês. Não tem demônio, não tem feitiço, não tem bruxaria contra a sua vida. Você precisa aprender a subjugar seus inimigos. E subjugar seus inimigos é lutar contra a enfermidade, lutar contra todo o mal e ver Deus abençoando a sua vida.
Deus não vai abençoar quem fica de cabeça baixa. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Pode parar. Deus não vai abençoar uma pessoa assim. Vai abençoar uma pessoa que se levanta. Tá, tudo bem, perdi hoje, vou ganhar amanhã. Você está amarrado. Não aceito. Não aceito de jeito nenhum. E você vai subjugar. E como que eu garanto isso para você? Atravessar Salmo 18, 38. Vamos lá. Rapidinho. Eu vou dar uma voltinha na Bíblia aqui, bem rápido, antes de servir a ceia. Salmo 18. Você quer a bênção de Deus? Quem quer a bênção de Deus aí? Amém. Não grita muito não, que tem 2 bebês aqui na frente. Vai assustar os bebês. Ah, tá acordadinho ali. Que coisa linda, irmão. Uma dormiu e a outra acordou. Rapaz, espertona. Quantos dias? 1 mês só? Vai fazer 2. Que lindo. É a Lara, né? A outra que é a Maitê. Está acordada também, a Maitê? Está acordada também? Mais ou menos. O pai já levantou, já pegou na mão. É coisa linda, né, irmãos? Eu lembro quando meu filho nasceu, eu era novinho na época. O tempo passa para todo mundo, tá? Não vem rir, não. Não ri, não, que o tempo passa para todo mundo, tá? E era novinho na época, e aí a gente, né, eu, minha esposa, os 2 novinhos, Maria de primeira viagem, mas quando eu peguei o Vinícius na minha mão, qual é o nome do senhor? Felipe. É o pai, né? Com esse sorriso todo aí, é o pai, com certeza. Quando eu peguei o Vinícius, que é meu filho, que hoje está com 32, quando eu peguei o Vinícius, eu fiquei tão assim, igual ele está ali, esse rosto abobado assim, olhando para a filha, né? Eu fiquei assim também, entendeu? Rapaz, eu peguei o Vinícius e dei o primeiro banho nele, até hoje não sei como que eu fiz aquilo. Minha esposa ficou de fora só olhando, depois ela falou comigo, falei, como é que você fez isso? Porque ela também estava cheia de dedo para dar banho, né? E eu peguei o Vinícius, botei numa banheirinha, tinha uma banheira, botei assim no alto, joguei água, botei o Vinícius ali, comecei a dar banho nele, virei para lá, virei para cá, virei para lá, virei para cá, tirei ele assim da água. Aí a minha esposa, como é que você fez isso? Eu falei, sei lá, sei que eu fiz. É diferente, entendeu? Quando você é pai, é diferente, né? É algo diferente, não, né? As mães, hoje é dia das mães, eu estou só falando dos pais um pouquinho, porque os pais aí ficam tudo com ciúme do dia das mães. Mas é muito bom, realmente é muito bom. Por isso que Deus criou isso, irmão. Deus falou, o homem vai se unir à sua mulher, os 2 serão uma só carne, e ele mandou prosperar. Olha, eu vou te falar, eu já vou voltar para a mensagem já. O homem conhecer sua mulher, a mulher conhecer seu marido, se casar e gerar um filho, isso é coisa de Deus, irmãos. Deus criou isso. Deus criou isso. Entendeu? Hoje está uma onda de que as pessoas não querem ter filho, não querem ter filho, não querem ter filho, não querem ter... Até a gente entende. Eu tento entender pelas circunstâncias, pela situação, mas é de Deus. É de Deus ter filho. É de Deus. A pessoa se sente realizada quando isso acontece. Por quê? Porque é algo interno, é algo íntimo. Deus colocou na mulher e no homem isso. Entendeu? Aí é só uma dica para quem está casado há muito tempo, está com essa história de... Eu falei outro dia que antigamente era diferente de hoje, né? Hoje a pessoa fala assim, quando eu tiver estabelecido, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver todas as roupas, aí eu vou ter filho. Antigamente tinha essa história não, irmão. Antigamente eu acho que a coisa era mais séria, né? Dizem que é porque não tinha internet. Mas eu não sei se era só isso não. Eu não sei se era só isso não. Porque antigamente, vamos embora, e depois a gente vê isso aí. E estamos aqui. Não estamos aqui? Estamos aqui. Quer dizer, sempre tem um jeito, né? Deus sempre honra, né? Quando a gente faz o que Ele manda fazer. Tem que ter um cuidado, porque Deus tem projetos para o ser humano e o ser humano está largando os projetos de Deus. Mas bom, esquece isso aí. Vamos voltar agora aqui para a gente fechar a mensagem. Salmo 18, versículo 38.
Olha o que o Davi vai falar aqui, ó. Atravessei-os. Lê o 37, só para você não perder o contexto. Persegui meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que não se puderam levantar. Está subjugado. Caíram aonde? Debaixo dos meus pés. Não é a mesma coisa que Deus falou para o Josué? É ou não é? Não é a mesma coisa que o Josué ensinou a gente de guerra e aos capitães de gente de guerra? É ou não é? O Davi, ele atravessava os inimigos. Irmãos, eu coloquei aqui, ó. Atravessar é passar pelo problema como se ele não fosse nada. Subjugá-lo. Jesus fez isso. Eu não vou ler, mas se você lembrar de Marcos 1, por exemplo, Jesus chegou na casa da sogra de Pedro e falaram assim para ele: ela está morrendo com uma febre. Quem? A sogra de Pedro. Tá bom. Ô febre, sai dela. Ela levantou e foi servir Jesus. Jesus atravessava o problema assim, passava como se não fosse nada, irmãos. Como se não fosse nada. Aí você vai dizer assim, mas ele era Jesus. Tá, e eu vou dizer para você, ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e fará até maiores do que essas, porque eu vou voltar para o meu Pai. A gente que abaixa a cabeça quando o mal chega, que se entra em depressão quando o mal chega, deixa a tristeza dominar quando o mal chega, tem que se levantar. O Davi está falando: eu atravessava os meus inimigos e botava debaixo dos meus pés, subjugava. Eu preciso aprender a passar por essas provações e enfrentar essas batalhas. Mateus 4, só para ver como que Jesus agia. É rápido agora, eu vou dar umas voltinhas na Bíblia aqui com você, para você entender o que é subjugar o inimigo. Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24. Se você não conseguir acompanhar, você anota e vê depois em casa e acompanha na tela. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E o que Jesus fazia? Fala assim: passava direto, atravessava. Entendeu? Jesus atravessava, irmãos. Ele passava direto, ele não dava mínima, ele simplesmente acabava com o inimigo, ele subjugava o inimigo. A Síria, a Bíblia fala que ele está na Síria. Os sírios não tem nada a ver com o povo de Deus. Os sírios agora eles estão indo até Jesus Cristo, porque a fama de Jesus chegou. Então você imagina uma pessoa até de outra religião, mas que é sua amiga, que você conhece, que você ama essa pessoa, e essa pessoa chega perto de você, cheia de problema, e você então começa a chorar junto com ela. Irmão, ombro amigo para chorar tem um monte, mas não muda nada a vida de ninguém, um ombro amigo para chorar. Vai ser mais um chorando, aí chega outro 3 chorando, aí chega outro 4 chorando, aí chega outro 5 chorando, e a vida de ninguém muda. Pelo contrário, aquela pessoa que estava bem, chega perto de quem está deprimido, empresta um ombro para chorar e fica deprimido também. Por que eu estou assim? Eu estou assim porque minha irmã está assim. Você não mudou a vida da sua irmã e ainda piorou a sua. Deus está querendo gente de guerra, gente que não tem coração mole, gente que não se entrega nas provações, gente que se levanta e atravessa os inimigos. O Davi falou: eu atravessei meus inimigos, coloquei debaixo dos meus pés. O Josué colocou os reis debaixo dos pés dos principais, dos capitães da gente de guerra, chamou todo mundo e falou: está vendo isso aqui? Está vendo? É assim que Deus vai fazer com seus inimigos. É desse jeito que Deus vai fazer. Hoje Deus ainda quer fazer isso com os nossos inimigos. Que não é o seu vizinho, não é aquele que te maltratou, te magoou, te feriu. Irmãos, hoje é dia das mães. Tem filhos e filhas que foram abandonados pelas mães. Como é que perdoa uma mulher dessa? Se não for pelo poder de Deus. Você precisa atravessar esse inimigo hoje.
e colocar esse inimigo debaixo dos seus pés e liberar esse perdão. Entendeu? Porque aquela mulher te fez o mal, te abandonando, você nem sabe quem ela é, e agora você está se fazendo mal porque você decidiu que não vai perdoar de jeito nenhum. Continua desejando o pior para aquela pessoa. Ela me abandonou, ela vai ver só. Agora você está se prejudicando. Já foi prejudicado pelo que ela fez, agora você está se prejudicando. Atravesse esse inimigo hoje, coloque esse inimigo debaixo dos seus pés, libere esse perdão e seja feliz. E quando você for mãe, se já não é, seja uma mãe diferente, acabou. Eu vou ser para os meus filhos presente como a minha mãe, nem sei como é a minha mãe. Ele simplesmente me largou lá no hospital e foi embora. Quantos filhos não estão assim? Quantos filhos estão magoados aí? O inverso também é verdadeiro. Quantas mães estão magoadas? Que seus filhos, depois de tanta luta para criá-los, cresceram e agora se acham. E não tratam mais a mãe com a dignidade que deveria e com o respeito que deveria. E hoje, Dia das Mães, a mãe está aí chateada, aborrecida, no lugar de estar feliz. Entende isso? Tem mãe que não vai receber seus filhos em casa, irmão, porque o filho não vai ver. Nem no Dia das Mães o filho se quebranta para perdoar a mãe. Nem todo mundo tem a vida feliz que você tem, tá? Nem todo mundo vai ter a casa cheia hoje para poder almoçar juntos. Eu não posso fazer mais isso com a minha mãe, por exemplo. A gente, quando era mais novo, esse dia que é Dia das Mães, a casa da minha mãe ficava cheia. Somos 7 no total. 7 casados, já são 14. Mas seus filhos, você imagina a casa. Era uma bagunça naquela casa. E minha mãe gostava daquela bagunça. E a gente também. Era alegria demais. Cada um com seus problemas, mas era alegria demais. Agora minha mãe foi embora. Agora, 2017. Não tenho mais mãe, a não ser a minha sogra. Ontem eu fui lá na minha sogra. Porque hoje eu estou o dia todo aqui, não tinha como ir. Peguei minha esposa e fui lá na minha sogra, dar um beijo nela, ficar com ela e almoçar com ela. É a minha mãe hoje. Entendeu? Mas quantos não tem isso? A gente precisa aprender a atravessar nossos inimigos. E não deixar que eles façam a gente abaixar a cabeça. É disso que está tratando hoje aqui, que a gente está tratando. É disso que está tratando esse versículo aqui. O Jesus fazia isso. Chegava perto dele, ele atravessava o inimigo e passava reto. Não dava ideia. Isaías 60, 14. Vamos lá. Eu não vou te esperar não, tá? Você que tem que me esperar, porque eu tenho que pregar. Né? Isaías 60, 14. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiam, e prostrar-se-ão à planta dos teus pés. Olha aí. Deus vai fazer isso, irmão. Todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade santa, e a Sião do santo de Israel. Até o mal que foi gerado por outro mal pode ser subjugado por você. Entendeu? Sim ou não? O mal que gerou outro mal na sua vida. Não sei, um vício que gerou uma doença. Um mal gerando outro mal. Entende? Um filho que odeia o pai, porque o pai maltratava a mãe. O mal, ele vai entrando e ele vai virando sabe? Se você, como é que eu falo? Se você ficar com isso dentro do seu coração, isso vai crescendo, vai girando, vai crescendo, e você daqui a pouquinho é uma pessoa amarga, uma pessoa chata, enjoada, difícil de ficar satisfeita com as coisas.
sei se você já conheceu gente assim, a pior coisa que tem. Meu Deus do céu. Você pode dar tudo para aquela pessoa que ela não fica satisfeita. A própria pessoa pensa assim, se eu comprar aquele iPhone última geração, acabou. Aí eu vou me realizar. Ela compra e continua depressiva. Se eu trocar o meu carro para um carro melhor, vai mudar. Ela compra, continua depressiva. Se eu casar, eu mudo. Casou e agora quer separar. É incrível isso aí. Casar apaixonado, parece Deus pombinhos. Casou, um ano depois está brigando, engalfinhando, querendo separação. Não está satisfeito com nada. Nunca está satisfeito com nada. Cuidado com esse mal que gera mal, vai gerando, gerando. Deus está falando que até os filhos daqueles que oprimiam eles, os filhos. Então, quem oprimia já gerou, e aquele que ele gerou continuou oprimindo, aquele que ele gerou continuou oprimindo, ele falou, esses vão ficar debaixo dos seus pés também. Deus quer que você aprenda a subjugar seus inimigos. Amém, Jesus? Para fechar, Romanos capítulo 16. Aqui eu vou fechar com vocês. Você achou que no dia das mães eu ia pregar só 10 minutinhos, né? Para você ir embora logo, né? Olha para mim. Quebrou a cara. Romanos 16. Poxa, eu pensei que ia pregar rápido. Hoje é dia das mães, quero correr para minha mãe. Por que não trouxe a mãe para cá? Ela não gosta, então deixa ela em casa. Mas vai lá depois. Acharam aí, pessoal? Romanos 16, versículo 19, diz assim, ó. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida? É o Paulo falando à igreja de Roma, tá? Ele fala, quanto à obediência de vocês, é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios, aonde? No bem, mas simples no mal. Não deixe o mal que alguém fez com você gerar o mal na sua vida. Subjuga. Lembra Isaías? Aqueles que te oprimiram, agora os filhos dele também te oprimiram, mas eu coloco todo debaixo dos seus pés. Então não deixe o mal que alguém fez com você gerar tão mal dentro de você, ao ponto de você agora querer gerar o mal para os outros. Seja simples no mal, prudente no bem. Tem outro texto que eu vou usar daqui a pouquinho com vocês. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás, aonde? É para subjugar ou não é? É para ter autoridade sobre ele ou não é? Jesus fazia isso e quer que você faça também. A gente começa a dar desculpas para poder continuar errando. Não, tem que parar de dar desculpas, irmãos. Tem que levantar a cabeça e mostrar para o diabo aonde é a posição dele e onde é a sua. Está na hora do povo de Deus começar a se envolver mais com Deus. E o segredo para que isso aconteça? Obediência. Quanto à vossa obediência, todos sabem dessa obediência. Eu me comprazo, eu tenho alegria com ela. E em breve, você vai ver Satanás ser esmagado debaixo dos seus pés. Ser subjugado. O segredo sempre foi a obediência à palavra de Deus. Antes de terminar, coloca a nova tradução da linguagem de hoje na tela para mim. Nova tradução da linguagem de hoje. NTLH. Isso. O Deus é a nossa fonte de quê? De paz. Deus é a nossa fonte de paz. Logo, perdão, irmão, volta o 19 para mim. Eu li 2, 19 e 20. Você já foi direto para o 20. Todos sabem como vocês têm sido fiéis. A quem? O Evangelho, fala assim comigo, o Evangelho e Jesus Cristo, mesma pessoa. Amém, pessoal? O Evangelho e Jesus Cristo, o que é? Mesma pessoa.
Não dá então para você falar assim, eu sou membro de uma igreja linda, que todo mundo se diverte, ri, brinca, canta, pula. Oh, glória a Deus por isso. Mas depois, quando sai da igreja, como é que você faz? Na igreja você não vê ninguém xingando, mas e lá fora? Como é que são suas palavras, seu palavreado? Na igreja você não vê ninguém se engalfinhando, mas e lá fora? Com seus vizinhos, como é que você faz? O namoro na igreja é santo, você só vê gente de mão dada na igreja. Mas fora da igreja, como é que é esse namoro? Dois parece um. E por aí vai. Por aí vai. Amém, Jesus? Não vou ficar dando exemplo, não, porque não quero ninguém me batendo lá fora. Hoje é dia das mães, eu não quero apanhar. Amém? Mas o segredo sempre foi a obediência, irmãos. Sempre foi. O Evangelho e Jesus é a mesma pessoa. Se eu obedeço a palavra, eu obedeço a Jesus Cristo. Se eu digo que obedeço a Jesus, estou obedecendo a palavra. Ele fala, todos sabem que vocês têm sido fiéis ao Evangelho. E por isso eu me alegro por causa de vocês. Agora sim, passa. 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 Atravessa logo, amigo. Isso. Quero que sejam... Eu ensinei para atravessar, né, irmão? Quero que sejam sábios a respeito do que é bom. E não tenho nada a ver com o que é o quê? Irmão, essa tradução é excelente. Essa tradução. Nada a ver, eu não tenho que ter nada a ver com o que é mal. Amém, Jesus? Não vem de Deus, não quero. Parece fácil, mas é difícil. Né? Por quê? Porque desejamos coisas, queremos coisas. Algumas coisas, alguns nem largaram ainda por completo, estão no processo ainda. Ainda não largaram completamente, não conseguiram abandonar completamente algumas práticas. Só que o Paulo fala que eu preciso ser obediente, obedecer a Deus, e ele falou assim, eu quero que vocês sejam sábios a respeito do que é bom. Como que eu vou aprender o que é bom? Na igreja, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra. É aqui que eu vou saber o que Deus pede de mim. O que Deus quer da minha vida? Não é no bar. Não é um baile franco se requebrando até o chão. Não é na Sapucaí desfilando. É na igreja. É com a cara na Bíblia. Eu costumo dizer, se eu quero ser médico, eu vou estudar medicina. Se eu quero ser advogado, eu vou estudar direito. E se eu quero conhecer de Deus? Bíblia. Eu não vou aprender de Deus em livro de Paulo Coelho. Não vou. Da Agatha Christie, não vou. Eu vou aprender de Deus na Bíblia. Amém, Jesus? E a gente precisa querer isso, irmãos. Esse povo dessa igreja, não estou dizendo que você não tem que ser culto, nada disso, você não tem que estudar, pelo contrário, eu sou o maior incentivador dos estudos, os jovens aqui, graças a Deus, todos os meus jovens estão entrando para a faculdade e estão se formando, alguns já se formaram por esses dias aí, e alguns vão se formar por esses dias, porque eu sou o maior incentivador, até dos idosos eu incentivo a estudar, quanto mais os jovens. Não é nada disso que eu estou falando, não coloca a palavra na minha boca não. O que eu estou querendo dizer é que eu preciso buscar de Deus, querer saber quem Deus é, como Ele é, o que Ele faz, o que Ele pode fazer comigo, o que Ele me dá de poder, como que eu posso subjugar o meu inimigo, botar debaixo dos meus pés. Eu preciso saber isso, e eu não vou aprender isso em qualquer livro, eu não vou aprender isso em qualquer lugar. Amém, Jesus? Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. Aí sim, vai lá, passa para o 20. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, ou debaixo dos pés de vocês, né? Aí terminou? Termina, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Amém, Jesus? Casamento em crise é para ser restaurado. Família em crise é para ser restaurada. Sua relação com sua mãe, seu pai, seus filhos, não é para abandonar. Não é para pegar essa crise nessa relação e fazer com que essa crise aumente ao ponto de você não querer falar com sua mãe, com seus filhos. Não, é para ser restaurado. A gente tem que aprender a atravessar nossos inimigos e alcançá-los, como Davi falava, e subjugar debaixo dos nossos pés.
Fica claro isso aqui, sim ou não? Fica claro. Como que eu vou fazer isso? Obediência. O Evangelho e Jesus é a mesma pessoa. Se você decidir, pastor, eu decido. A partir de hoje, a palavra de Deus vai realmente ter a primazia na minha vida. Você vai ver que Deus vai te honrar bastante. Amém, Jesus? Alguns já estão provando disso já. E Deus quer que todo mundo prove disso em nome de Jesus.